Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Luiz Delboni e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Então, vamos pro Giro? Vamos repercutir mais uma troca de farpas entre o presidente Lula e o norte-americano Donald Trump em relação ao tarifaço sobre os produtos brasileiros. Clauson Dutra traz os detalhes das falas dos dois políticos. O presidente Lula rebateu Donald Trump e disse que o presidente americano mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial. Lula disse ainda que o Brasil não vai ficar de joelhos para os Estados Unidos, mas que está disposto a negociar. Trump também voltou a defender Jair Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente sofre de execução política. Em Brasília, a ex-Staciarini conversou com os advogados dos réus do Núcleo 1 da trama golpista para saber como estão as expectativas em torno do julgamento, após a entrega das alegações finais. Moraes pede que Zanin marque o julgamento dos réus do primeiro núcleo da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Informalmente, Zanin já havia reservado todas as terças-feiras de setembro para isso, mas o início do julgamento agora pode ser antecipado para agosto. Os advogados dos réus apostam em pedido de vista de Luiz Fux, mas internamente os ministros não acreditam nessa possibilidade. A defesa dos réus deve trabalhar para reduzir as penas que podem ultrapassar os 30 anos de prisão. Ainda nesse tópico, o Felipe Igreja destaca as falas do presidente da Câmara dos Deputados sobre as chances de colocar em pauta 2 projetos defendidos pela bancada bolsonarista. Hugo Mota admite clima na Câmara para mudar regras do foro privilegiado, estabelecendo uma autorização prévia para inquéritos contra deputados e senadores. Segundo o presidente da Câmara, não seria o fim do foro, mas haveria necessidade de um aval prévio para a Justiça investigar os parlamentares. Ele afirmou também que aqueles que planejaram a morte de pessoas na trama golpista não devem ser anistiados. Seguimos na capital federal. A repórter Gabriela Echenique traz informações sobre projetos de parlamentares para enfrentar o tarifaço. As medidas de ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço devem ser aprovadas no Congresso, mas a oposição vai tentar fazer mudanças. O presidente da Câmara diz que a medida provisória será prioridade. A avaliação das medidas, no entanto, só será feita nas próximas semanas. O governo ainda precisa anunciar as taxas de juros, os critérios e as empresas que serão priorizadas. Os pequenos empresários temem dificuldade para acesso ao crédito. O giro vai para um rápido intervalo e logo mais volta. Retornamos com informações de um levantamento publicado no jornal O Globo que dá um panorama sobre a situação atual da emissão de vistos norte-americanos para brasileiros. Samantha Klein tem os detalhes. A emissão de vistos para brasileiros caiu 25% nos 5 primeiros meses do governo de Donald Trump. Segundo uma consultoria, ainda não se sabe se houve menor procura ou maior rejeição nas autorizações de ingresso no país da América do Norte. No entanto, com o custo de emissão que deve dobrar, as agências de turismo falam em corrida para renovação antes do final de setembro. De Belo Horizonte, Vitor Veloso tem atualizações sobre o caso do empresário suspeito de matar um gari após uma discussão de trânsito. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania classificou o assassinato do gari em Belo Horizonte como estarrecedor. A pasta acompanha as investigações sobre o caso. Nessa quarta-feira, o empresário acusado do crime foi transferido para um presídio horas após a audiência de custódia, que manteve a prisão por tempo indeterminado. Além de histórico de violência doméstica e morte por atropelamento no Rio de Janeiro, ele também responde por lesão corporal grave em São Paulo. E a Academia Brasileira de Letras tem um novo imortal. Juliana Prado tem detalhes sobre a votação que aconteceu nesta quinta-feira. Com 33 dos 34 votos possíveis, o escritor Milton Ratum foi eleito para ocupar a cadeira de número 6 da Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada por Cícero Sandrone. Nascido em Manaus, o novo imortal da ABL é autor de obras que marcaram a literatura do país, como Dois Irmãos e Relato de um Certo Oriente. Ratum já foi publicado em 17 países e vendeu 500 mil de livros. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.com.br ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas.
Se você está gostando do nosso giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre quando tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo giro!